Arma também com vocês. Amém? Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Estou feliz de estar aqui na casa do Senhor. A gente podia estar em qualquer canto, né, Bruno? Curtindo o carnaval aí, achando que está curtindo alguma coisa, mas nós estamos aqui. Somos bem-aventurados por estarmos aqui, adorando ao Senhor. Amém? Queria fazer hoje uma pregação diferente. Então, se eu chamar você para ler um texto aí, você não fica com raiva de mim não, viu? Feche seus olhos. Senhor, eu quero te entregar, Pai, nesse momento, todo o domínio, toda a regência, todo o controle, que nós possamos entrar em um lugar novo no teu coração a partir de agora, Pai. Que os teus anjos ministradores possam fazer parte desse ambiente. Eu te entrego, Senhor, tudo que vai ser ministrado aqui. Eu te entrego todas as pessoas que estão aqui, todos os corações. Nós estamos aqui por ti, Jesus. Você pode ficar de pé? Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Cante. Ele me amou. Ele me amou. Diga assim: somos sua herança. Somos sua herança. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Vamos mudar a frase. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim, ó: te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Agora vira pro outro lado e diz a mesma coisa para outra pessoa: te ama. Ele Te ama. Oh, oh. Te ama. Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitar que você está de pé aí, abre a sua Bíblia em João 4. João 4, a partir do verso 1.
Amém? Vamos ler. João 4, a partir do verso 1. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Galiléia e partiu novamente para ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Pode sentar. Acho engraçado que a Bíblia, toda vida que a gente vai abrir ela, se a gente abrir ela 10 vezes, eu acho que eu já comentei com algum de vocês, 10 vezes o Senhor vai falar alguma coisa diferente, né? E eu olhava para esse texto até ontem, de uma forma diferente. E o Senhor mudou totalmente a minha forma de olhar para essas escrituras. Eu queria compartilhar algo com vocês. E aí vem lá no versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Está bem grifado, está só esse versículo dizendo, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha algo a fazer naquele lugar. E era indiscutível. E aí eu não sei se todos conhecem, eu vou citar aqui um pouquinho da história rapidamente, que não é aqui que eu quero me deter. Mas o povo judeu do Reino do Sul, eles não gostavam do povo do Reino do Norte, de Samaria, né? Existia uma rixa ali, as pessoas eram preconceituosas até. O povo de Samaria, por ter sido levado, quando foi levado de cativeiro, quando eles estavam lá, alguns costumes mudaram, algumas coisas, eles começaram a adorar os outros deuses, começaram a ter a mistura de outras coisas, misturas étnicas, e o povo judeu não gostava. Eu olhava, passava para a pessoa ali e dizia assim, olha, eu não gosto desse fulano não, nem sei porquê, mas eu não gosto. E existia esse conflito entre eles, né? Eles não se falavam, se tratavam mal ali. E Jesus, ele precisava passar por aquele lugar para começar a desfazer algumas coisas. Igual ele precisa passar nas nossas vidas para desfazer algumas coisas. E eu acho legal porque às vezes a gente, trazendo aqui para o nosso contexto, a gente julga muitas coisas, né? A gente já olha para uma geografia e a gente julga aquela geografia. Vou contar uma pequena parte do meu testemunho. Eu nasci ali no Lagamar, não sei se todos conhecem, próximo falaram Vixe aqui. Próximo ali aos trilhos ali, o Bruno aí conhece, né? E ali perto do bairro de Fátima. E toda vida que eu passo ali, eu não sei se vocês têm a mesma sensação, eu olho assim, meu Deus, que lugar perigoso, né? Deve estar gente mala aí, gente do mal, né? Mas ali também tem gente do bem, né? E eu acho que talvez os judeus, eles olhavam para os samaritanos e eu acho que eles decretavam assim, o mesmo destino para todos, sabe? Acho que ele olhava assim, não, aquele cara mora ali no Bom Jardim, ele vai ter o mesmo destino. Ele mora ali na Lagamar, ele vai ter o mesmo destino. E é justamente isso que Jesus vem para mostrar que não. Lá em Samaria também tinham pessoas boas. Lá em Samaria também tinham pessoas que precisavam de uma cura. Lá em Samaria também tinha pessoas que seriam transformadas pelo Senhor. E eu não sei vocês, mas eu olho para o texto e eu vejo assim, que Samaria, naquele contexto, naquela região, naquela época, eles eram os improváveis. Pode sair tudo dali, só não pode sair nada bom. Hã? Pode sair o que for ali, meu amigo, só não vai ser bom. Não vai ser uma pessoa que preste, não vai ser uma pessoa que deu certo na vida, não vai ser uma pessoa que teve êxito nas suas coisas, não. Só vem coisa ruim de lá. E às vezes as pessoas olham para a gente assim, ou a gente olha para as pessoas assim também. Dali de Samaria não vai sair nada, né? Não vai sair nada bom, mas vai sair bom. Vai dar certo. Né? Vai ter uma coisa boa. E assim Jesus fez. Te tirou dali. Para quem não sabe, eu sou adotado. Aquela senhora linda que está ali, de preto ali, minha mãe, pastora Varti. E aí, ele transformou a minha história. A Samaria, que talvez eu teria o destino de lá, não tive. Talvez, olhando para o trilho de onde se pegar a minha história, o trilho seria eu ter, ou eu me enveredar por algum caminho mau, ou ter algum vício, alguma dependência, alguma coisa assim, e não foi. Né? E não foi. E aí, às vezes, a gente olha para essas pessoas, a gente olha para esses contextos e a gente diz, não vem nada bom dali, né? Mas vem, gente.
vem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por algum momento na sua vida que alguém desacreditou de você ou você desacreditou de alguém. Eu tenho que te dizer, de Samaria também vem pessoas boas. De Samaria também vem milagres. Amém? E aí ele foi ali e ele quebrou isso. Ele chegou para as pessoas e disse, olha, não é assim. Não quero que seja assim. E aí, umas coisas que eu até observei também é que talvez se ele deixasse os discípulos ali tomar conta, talvez não teria dado certo, porque os discípulos eram judeus e ia dar errado ali, né? E aí ele mostra a primeira coisa para os discípulos, o evangelho não tem barreira, então não tem um lugar que você não possa ir. Não tem um lugar que diz, ixi, eu não vou ali não. Não existe isso não. Deus te deu uma graça para você alcançar tais pessoas. E vá. Não pense que não é não, que é para você ir. O evangelho não tem barreiras. E aí eu botei até aqui, o propósito vence o conforto. Então, assim, vença esse conforto de achar que eu não devo nada, eu não devo ir até as pessoas, eu não devo ir até os meus amigos que eram desviados e falar da palavra de Deus para eles. Porque você tem que ir, porque um dia você era o que estava em Samaria. Um dia você era aquela pessoa que estava perdida e alguém ali intercedia por você. Alguém estava ali criando as suas bases, orando por você todos os dias. Todos os dias. E aí depois que ele vai, essa ida dele em Samaria, ele poderia passar por outro canto. Se vocês observarem o mapa depois, quiserem estudar, ele poderia passar por outro canto. Samaria fica bem no meio, ele poderia passar pela direita e pela esquerda. Mas, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Então existia esse propósito. E aí ele se encontra com a mulher. Né? Ele tem um encontro com a mulher samaritana, a mulher que vai ao poço ao meio-dia buscar água. Não sei se vocês experimentaram de ficar meio dia no sol, mas eu acho que não é uma experiência legal. Ou é? Eu fui para a praia hoje. Que horário que a gente foi? Fui para a praia 10 horas. 10h30 eu estava voltando. Porque não dá não, meu amigo, é muito sol. E ela estava indo meio-dia. Meio-dia, eu tenho certeza que você não ia na cacimba, que nem diz o cearense, tirar água. Você ia outro horário, ou ia de manhã mais cedo, você ia à tarde, quando o sol está frio, que nem diz a gente. Mas ela ia meio-dia, porque ela não queria ter um encontro com ninguém, ela não queria ver ninguém. Por quê, gente? Porque ela era uma mulher que tinha um histórico. Ela tinha um dever, ela estava devendo algo socialmente para alguém. As pessoas julgavam ela porque ela tinha uma história e ela tinha aquilo e ela mesmo já não queria contato com ninguém. Então, assim, para mim vai ser mais um dia, eu não estou nem aí, as pessoas já me julgam, para mim vai ser mais uma oportunidade, então eu vou ali no poço, meio-dia, tirar água, que é bom que eu não tenho que trocar ideia com ninguém. Mas Jesus estava passando ali, Jesus estava sentado lá na hora que ela chegou e ele abre esse diálogo. Eu acho interessante que Jesus, ele sempre sabe a forma exata de falar contigo. Ele sempre sabe a forma como atingir o teu coração. Porque a forma como ele fala comigo é diferente. A forma como ele fala com a pastora é diferente. A forma como ele fala com a Erinha é diferente. Então, assim, a pastora até fala, Deus sempre dá um sinal, né? Quando Deus vai falar com a senhora, ele sempre manda uma ave, um pássaro, né? Então, Deus sempre tem os mistérios. E ele abriu um diálogo com ela, começando por aquilo que era a ferida dela. Ele pediu a ela uma água e ela disse assim, não, eu não vou te dar não. Ela indaga Jesus, na verdade. Pergunta assim, por que tu, um judeu, né, o contexto lá, está querendo falar comigo? O que tu quer falar comigo, sua mulher samaritana? O que é que você que está aí politicamente correto quer falar comigo, que eu estou aqui à margem da lei? Aí Jesus começa destrinchando e quebrando esses pontos. Ele diz assim, se você conhecer com quem você está falando, se você soubesse o Jesus que está falando com você, você ia parar de pensar besteira, de perder tempo e você ia me procurar. Para que você tivesse uma fonte de água viva dentro de você. Então, assim, Jesus às vezes está falando com a gente fala qualquer besteira, mas não fala o que é para falar. A gente pede ao Senhor qualquer coisa, mas não pede a Ele o que é para mudar dentro da gente. Porque a gente fica procurando ali, igual uma mulher samaritana, as coisas. Ela fica atrás de outras coisas, que é até o próximo ponto que a gente vai falar. E aí Jesus, quando ele encontra com ela, a primeira coisa que ela diz é isso. E observem uma coisa. O diálogo está girando em torno da água. Ela não bebeu água, Jesus não bebeu água, ela foi beber água e deixou foi água lá. Ou seja,
Ela ia atrás de alguma coisa, você estava no seu dia comum, você estava no seu domingo comum, mas naquele dia você teve um encontro com o Senhor. E quando você teve um encontro com o Senhor, você esqueceu até do que você ia fazer. E teve esse encontro com o Senhor e mudou a rota. E aí Jesus toca na ferida dela. Depois disso, ele diz assim, mulher, vai buscar o teu marido. E aí ela diz, olha para Jesus assim, que marido, que eu não tenho marido? E pelo menos ela falou a verdade, né? Ela não escondeu. Ela disse assim, eu não tenho marido, Senhor. Aí ele assim, disseste bem, você não tem marido. Aí ela olha para Jesus, eu acho que ela, naquele momento, ela é incrédula, assim, oh, será que alguém contou para ele? Será que alguém disse para ele? E Jesus revelou isso para ela, e eu acho que a partir dali ele começa a trabalhar mais fundo, né? Como ele sempre faz em nós, ele trabalha exatamente onde está a sua ferida. Ele trabalha exatamente onde tem que ser trabalhado, ele não dá rodeio, o Senhor vai exatamente, ele é detalhista. Quando ele quer falar contigo, ele é detalhista. E eu acho isso muito incrível. E aí ele toca nessa ferida dela, e ela diz assim, não tenho marido. Aí ele fala, lhe disseste bem que eu não tenho marido, porque ela teve 5 maridos. E aí eu não quero me deter aqui nos números de relacionamento, não quero falar sobre isso. Mas talvez ela, né, nesses 5 maridos que ela teve, nesses 5 relacionamentos que ela teve, e o 6º que não era o dela, né, ela estivesse buscando um contentamento em algo. Parecia que ela estava em busca frenética pela felicidade, parecia que ela estava em busca frenética por alguma satisfação, por algum preenchimento que não estava tendo, e ela ia 1, não deu certo, vou 2, não deu certo, vou para o 3, não deu certo, vou para o 4, 5º, não deu certo, talvez fosse embora. E aí, mora uma interpretação minha, né? Se você for pegar o 6º encontro, digamos que ela tenha o 7º encontro, o 7º é o número da perfeição. Então, quando ela encontra com Jesus no seu 7º encontro, a rota muda. E aí, vale a pena você refletir no seguinte, será, na sua vida pode não ser o relacionamento, mas será que você não está procurando esse preenchimento num trabalho? Ah, não deu certo um trabalho, eu vou para outro. Não deu certo esse aqui, vou para outro. Não sei o quê. Será que você não está procurando na faculdade? Não deu certo essa faculdade, vou procurar em outros. Não deu certo isso aqui, vou correr para outro. Será que você não está olhando para isso e lidando como se fossem os seus bens materiais? Por exemplo, eu tinha um carro, agora eu quero outro, e depois eu quero outro, e depois eu quero esse, depois eu quero aquilo. A minha casa já não é mais a que eu quero outra. A gente sempre está olhando para a gama do vizinho. Será que não é esse contentamento que a gente está buscando nas coisas materiais? Será que a gente não está correndo de um lado para o outro, querendo um contentamento que não é esse? Porque o contentamento verdadeiro, ele mora em Jesus, ele mora em Deus. E se você tem um contentamento em Cristo ele nunca vai falhar. Se a sua fonte está em Cristo, ela nunca vai parar de jorrar. Agora, se a sua fonte está em um carro, meu amigo, vai quebrar. Se a sua fonte está em uma casa, um dia você vai morrer. Se a sua fonte está no trabalho, um dia ele vai acabar. Mas se a sua fonte está em Cristo, ela não se acaba. Se as suas expectativas estão em Cristo, já foi. E às vezes até dentro da própria igreja. Esses dias eu tive contato com um colega que ele veio de uma igreja, aí não deu certo, vou para outra. Aí não deu certo, vou para outra. Aí não deu certo, vou para outra. E eu preciso te dizer, quando eu entrei aqui, o pastor falou assim, ó, toda igreja tem problema. Lá na minha antiga igreja era uma coisa, o problema era outro, aqui é outro problema. Então sempre vai haver esse problema. Então assim, será que a gente também não está procurando pular de galho em galho em ministério? Ah, eu vou servir aqui, ah, eu vou servir ali. Ah, isso, eu não estou dizendo de você exercer ali o voluntariado naquilo que precisa. Mas procure saber qual é o seu chamado. Procure saber onde é a sua zona de graça. Porque às vezes você fica para um lado e para o outro. Eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali. Aí eu vou cantar, eu acho que eu gosto de cantar. Tem gente que chega para mim e diz assim, Mateus, eu acho que eu gosto de cantar, eu posso entrar para o louvor? Não. Porque não acha, começou errado. Pergunta para o pastor, ele acha que vai ser pastor? Não, ele é pastor. Não é eu acho, eu gosto, eu vou tentar isso aqui. Não deu certo, vou tentar outro. Não, descubra o seu. E sirva no seu, na sua zona de graça. Agora, se nós estamos, por exemplo, na nossa igreja, a gente precisa de uma mãozinha ali, às vezes serve lá no Kids, na recepção, dá oferta, isso e aquilo. É o contexto que nós estamos passando agora.
Mas em nome de Jesus, já já nós vamos ter cada um no seu quadrado. Amém? Cada um vai servir na sua zona de graça. E ele tem esse encontro com ela e ele quebra isso. E ele quebra esse contexto. Só e aí ele já matou metade dos problemas. Ele já disse para ela qual era o problema dela, já disse como é que resolvia e já disse o que ele queria. E aí ela vem com alguns questionamentos. Qual a gente tem? Quando o Senhor nos alcança, a gente sempre tem um questionamento. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Em vez de você estar questionando Jesus, aceite o que ele tem para a sua vida. Se o seu líder lhe der um direcionamento, aceite da parte de Deus. O pastor me chamou quarta-feira? Terça-feira? Mateus, pode pregar? Posso. Coragem? Tenho. Vou para cima. Então, se o seu líder chegar para você e disser assim, o Mateus chegar para o Jonathan, Jonathan vai dar a palavra da oferta. Aí o Jonathan vai o quê? Se eu disser assim, ô Emily, bora pregar aqui na próxima semana, vai pregar. Não negue não, aquilo que Jesus tem para a sua vida. Não enche de questionamento não. Quando a gente vai ter contato com Jesus, a gente só faz. A gente só segue. Porque se a gente for olhar com os nossos olhos naturais, a gente não vai para frente. A gente não deixa. O nosso eu, ele tem medo. Esses dias eu experimentei de uma coisa muito interessante. Eu vivi uma experiência com Deus, na minha área financeira, que eu falei assim, meu Deus do céu, agora vai. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o mesmo Deus que que me deu a palavra para eu me casar, que me ajudou no meu casamento, será que ele não está aqui agora também? Que incredulidade a minha de achar que não vou. Porque a gente parece que a gente está sempre querendo fazer com a força do nosso braço, e não é assim. Não é assim que rola. Não é assim que dá certo. Porque quando a gente traz muito para cá, a gente cai na primeira pedra, porque a gente é fraco. Então, assim, se o Senhor lhe der um direcionamento, se ele disser assim, Bruno vai por aqui, o Bruno vai, não questiona não. Tenho certeza que se Deus falar com o pastor, vão por aqui, eles vão. Do caminho eles entendem. Né? No caminho eles entendem. E aí, talvez, uma música que eu acho que se ela conhecesse, ela cantaria nesse momento, seria essa daqui, ó. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se vai valer a pena mesmo. Quando Jesus tem esse encontro com ela, eu tenho certeza que alguma coisa nela ainda tinha medo. Ela ainda tinha medo dos julgamentos. E eu acho que por isso que chega na parte que ele fala sobre a verdadeira adoração, porque ela pergunta assim, Senhor, mas não é aqui, nesse monte que a gente adora o Senhor? Não é aqui nesse local? E se não for aqui, não vai ser? Aí Jesus disse, não. A partir de agora é o seu coração que vale. A partir de agora é a sua verdade que vale. Adorar em espírito e em verdade. E isso é tão profundo. Isso é tão profundo, porque adorar em espírito, o espírito já está dizendo que você não vai adorar coisas terrenas, aqui não vai ser a sua base.
Seus olhos têm que estar no mundo espiritual. E em verdade. Em verdade. Quando estiver doendo, adore em verdade. Está feliz, adore em verdade. Está com dúvida, adore em verdade. Não entendi o que aconteceu, adore em verdade. A nossa função é essa. Quando a gente adora o Senhor, Ele faz coisas inimagináveis pela nossa vida. Mas tem que ser em verdade. Não adianta chegar para o Senhor e dizer assim: ei, Senhor, é isso aqui. Deus já sabe. Tem um versículo lá em Salmo que diz: antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece a intenção do meu coração. Então você está fugindo do Senhor para quê? Você está deixando de falar a verdade para o Senhor para quê, se Ele lhe conhece? Se Ele está com você desde o dia que você nasceu, antes de você nascer, o Senhor já lhe conhecia. Não se trata mais de roupas, não se trata mais de locais, não se trata mais de vestimentas, a forma como as coisas externas se comportam. Se trata de adorar aqui dentro, adorar em espírito e verdade. E aí, ele chega no ponto que eu queria chegar com vocês, que é onde o Senhor mudou a minha interpretação hoje. Depois que ele encontrou ela, ele tratou ela. Depois que ele tratou, ele curou. Depois que ele curou, ele ensinou. E depois disso, ele envia. E eu acho que isso seja o caso de muita gente que está aqui. Um dia Jesus já te encontrou, ele já passou pelo teu caminho. Um dia ele já te curou das feridas que você tinha do seu passado. Ele tratou as coisas que tinha para tratar em você. Ele te ensinou as coisas que você precisava saber. Um dia ele te alcançou, Jonathan. Aí quando ele te alcançou, tu estava um caco. Aí quando ele alcançou o pastor, ele estava um caco também. Estava uma bagunça, o Erin também. Eu, a Ingrid, a Yara, o Luan, a Júlia. Nós estávamos um caco. Aí ele nos tratou. Porque ele tem paciência, ele vai processo por processo. Aí ele nos ensinou. E agora o que é que a gente faz? A gente é enviado por Deus. Aí nós conhecemos o Ministério da Reconciliação. E é uma coisa que eu olho para essas cadeiras e todos os dias eu fico pensando assim, eu acho que a gente ainda não entendeu que a gente é a carta viva que as pessoas vão ler. Um dia nós éramos a carta totalmente feia, cheio de rabicho, coisa feia. Aí o Senhor foi lá e apagou. Aí agora nós somos uma nova carta. E uma nova carta, ela não pode ficar parada, ela tem que ir para o seu destino. Nosso destino é o Ministério da Reconciliação. E aí eu acho muito incrível essa parte, porque quando ela entende tudo isso, ela para e ela diz assim, não, agora as coisas são diferentes. E aí a palavra do Senhor diz assim, ela deixou o seu cântaro, ou ela deixou o seu pote, a qual ela tinha ido buscar água, ela já esqueceu da água. E agora ela vai para as portas da cidade. Ela vai para as portas da cidade para dizer o quê? Eu sou um crente, e agora isso aqui é botar a Bíblia embaixo do braço, vou para a igreja, sento lá no culto, assisto o culto, vou para casa? Não, senhor. Ela esqueceu até da água, nem para casa ela voltou. Ela foi fazer o quê? Ela foi pregar a palavra do Senhor. Ela foi dizer assim, ei, vem aqui que tem um homem que falou tudo que eu conhecia, tudo de mim. Ei, vem aqui que tem um homem que me alcançou. E eu quero que ele alcance você também. Ei, vem aqui que teve um homem que me tratou, que me curou. Eu quero que ele te alcance também. Então, olhando para a tua história, tudo que o Senhor fez na tua vida, o que é que está faltando para tu ir na porta da cidade e dizer assim, ei, eu conheço um Jesus que me alcançou. E engraçado que ele poderia ter usado os discípulos para falar isso ali na cidade de Samaria, ele poderia ter feito isso. Mas ali mora uma verdade muito profunda, ele usou ela para ganhar o mundo dela. Ele usou a mulher samaritana para ganhar Samaria. Ele não vai usar o Bruno para ganhar outra empresa, ele está usando o Bruno para ganhar a empresa que ele trabalha. Ele não está te usando, Jonathan, para tu ganhar outras pessoas de outros cantos. Ele está te usando para tu ganhar a galera que torce Fortaleza, que está lá toda a vida na torcida organizada, isso e aquilo. Tu tem que chegar lá e dizer, ei, irmão, eu conheço um cara que transformou minha vida. Quer conhecer? O Mateus lá no seu evento, ei, cara, eu conheço um cara que transformou a minha vida. Quer conhecer?
E aí, naquele momento, põe um amor nas minhas palavras, ela consegue ser mais produtiva do que os próprios discípulos. Porque os discípulos deixaram Jesus e foram comprar comida. Quando eles chegaram, eles ficaram assim, o quê? Jesus falando com a samaritana? Ou seja, os caras que andavam próximo de Jesus, a gente que está andando próximo de Jesus, às vezes a gente esquece do nosso propósito. Aí tem que vir um irmão novo convertido para dizer para a gente que a gente tem que pregar? Tem que vir um novo convertido para dizer assim, ei cara, um dia tu foi alcançado, tu não vai alcançar ninguém não, vai parar por aqui? As cadeiras na igreja estão vazias, vai ficar por aqui? E Jesus quer te usar para ganhar o seu mundo. Jesus quer te usar, Adriana, para ganhar o seu mundo lá do salão de beleza. A Ingrid, a Yara com os seus pacientes lá, com os médicos, né? O Júnior para ganhar o pessoal que ele vende carro. Vender um carro, uma oração. Lá na Raso, os meninos sempre oram. A gente orava lá, eu trabalhei lá. A gente sempre orava na segunda-feira e ainda tem, né? E quando vendia um carro, orava pelo cliente. Ganha as pessoas no seu mundo, porque se Deus reescreveu a sua história, por que você não está levando isso adiante? Por que nós não está queimando o nosso coração levar essa história adiante? Por que nós não somos a carta viva para transformar a vida de outras pessoas? O que é que está faltando? E aí eu olho para esse texto e eu penso assim, enquanto ela estava indo no caminho, talvez ela encontrou quem falava mal dela. Quando ela estava indo no caminho, talvez ela encontrou quem julgou ela. Quando ela estava no caminho, talvez ela tenha visto os 5 relacionamentos dela frustrados. Mas ela não estava nem aí. Se duvidar, ela chegou para as pessoas que estavam fofocando dela e falou assim, ei, bora ali, bora. Deixa eu apresentar um Jesus que salvou. Ou seja, quando nós temos esse encontro com a fonte, quando nós somos preenchidos pelo Senhor, as picuinhas deixam de existir, as conversas deixam de existir, os pensamentos, ao contrário, deixam de existir, a gente para de se julgar e a gente entende que nós temos uma obra e nós não podemos parar, que os nossos pastores dizem. Eu acho muito legal porque o pastor diz assim, gente, é sem mimimi. É sem mimimi, porque nós temos um alvo maior. Gente, está cheio de gente aqui no carnaval agora, curtindo, e vai chegar em casa na quarta-feira de cinza e vai estar uma cinza. Não vai ter cor. Vai estar pior do que quando foi. E aí? E a gente não vai lá alcançar essa galera, não? A gente está achando que aqui subiu ali e chegou aqui, adorou ao Senhor, foi-se embora? As nossas cadeiras vazias, isso não dá indignação em vocês, não? Porque em mim dá. Eu fico pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para preencher? E não só isso. Como é que eu vou fazer? O Luan foi alcançado para Jesus. Luan, como é que tu vai fazer para alcançar outras vidas? Tá entendendo? Igor, como é que tu vai fazer para alcançar outras vidas igual tu foi alcançado? E Jesus ministrou muito forte isso no meu coração. Gente, chegou o tempo da contagem regressiva. De nós voltarmos para o céu, que é a nossa casa. Vocês vão deixar isso ficar como se fosse normal? Hoje em dia, não se arde mais no nosso coração pregar a palavra para as outras pessoas, não se arde mais no nosso coração que a gente vá até as outras pessoas e alcance elas. E eu juro para vocês que eu vim com outra palavra, mas o Senhor não me deixou quieto, Ele me incomodou a respeito disso. Será que você não vai ser a carta viva mostrada para as pessoas? Será que as pessoas não vão olhar para você e vão ver uma história de transformação? Será que dentro de você não vai acessar essa graça? Porque assim, se Deus te alcançou num contexto, por exemplo, o pastor e a pastora foram alcançados num contexto de restauração de família. Quantas pessoas Ele não já alcançaram? Quantas famílias já não foram restauradas pelo testemunho deles? Quantas pessoas podem ser alcançadas pelo teu testemunho? Quantas pessoas você pode alcançar com a carta que o Senhor reescreveu? Você é a carta viva, dentro de você agora jorra uma fonte que não cessa. Isso te dá contentamento, isso te faz ser feliz no Senhor, isso te faz não buscar felicidade nas coisas terrenas, e isso te faz também querer ganhar outras pessoas. Ao ponto dela ir lá, quando ela foi lá, ela chamou a galera veio, e no final dessa história, o texto diz assim, e o que as pessoas tinham ouvido quando ela pregou, agora as pessoas falaram assim, ei, agora a gente conhece Jesus, mas não só pelo que tu falou, mas porque a gente viu.
Então o que aconteceu com ela agora aconteceu com outra pessoa. O Jesus que eu ouvia falar me alcançou, agora ele vai alcançar outra pessoa. Quando outra pessoa for alcançada, ela vai alcançar outra pessoa. Não vamos parar essa corrente. Talvez seja difícil. Talvez seja muito complicado você abandonar as suas coisas. Talvez as dúvidas venham. Mas o Senhor está com você, a fonte está dentro de você. E um dia nós que éramos improváveis, nós fomos alcançados pelo Senhor e agora nós podemos alcançar outras pessoas. E aí talvez nesse caminho ela tenha dito assim, ó. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, vamos ficar de pé. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você, Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse és bem-vindo. Diga, não me abandonou e não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar, pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Vamos uma só voz declarar: eu vaguei. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei, só a igreja. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia, Deus. Só tenho você.